Muito bom dia, pessoal. Me chamo Kennedy Maia dos Santos. Sejam muito bem-vindos. Na disciplina de Atividades Aquáticas 1, nós falaremos um pouco a respeito da natação. Essa disciplina é de suma importância, porque diferente de todas as outras disciplinas que são de responsabilidade ou que são da área de atuação, do campo de atuação do profissional de educação física, a natação ela tem um cunho prático de sobrevivência. A gente vai entender um pouquinho, estudando um pouco da história da natação, a importância dela ao longo dos tempos, a importância dela do ponto de vista militarista, a importância dela do ponto de vista higienista, a importância dela pedagógica para o desenvolvimento, inclusive, de habilidades psicomotoras, e a importância dela também funcional em situações de emergência e de urgência. O que se faz? A gente vai entender um pouco essa história, vamos entender os princípios hidrodinâmicos e as forças que agem sob o ser humano, né, sob o corpo, para poder fazer com que o indivíduo flutue, tenha mais facilidade para flutuar. Então, a natação, diferente de todas as modalidades que compõem o campo de atuação do profissional de educação física, ela tem uma importância funcional, né, de caráter funcional, de caráter protetivo. O indivíduo que nada, é importante nós frisarmos que alguns escritos da Grécia Antiga relatam que o indivíduo era considerado um indivíduo abaixo das condições sociais se ele não soubesse ler. Mas pior ainda se ele não soubesse ler nem nadar. Então, nadar era uma necessidade muito básica. E a gente vai entender um pouco isso, falando um pouco da história da natação e a sua importância. Bom, é importante nós falarmos que a origem da natação, ou as origens da natação, elas datam, porque em diversos momentos distintos, simultaneamente, nós podemos ver em livros de história a respeito das civilizações antigas, tanto a egípcia como a romana, até a anterior, né? A civilização hebraica, quando a Bíblia trata de situações onde alguns guerreiros que compunham as 12 tribos de Israel, que tinham que atravessar rios para poder guerrear com outros exércitos, e então isso mostra a importância militarista da natação, a importância funcional dentro dessa estrutura, além da importância recreativa ao longo da história. Então, esses escritos que vocês podem observar nas imagens, eles datam de livros antigos, de pergaminhos, que mostram que o indivíduo já aprendia a nadar desde cedo, porque aquilo tinha um caráter funcional e protetivo em caso de necessidade, além de ser uma das formas para se obter alimentos na pesca, né? Então, é muito importante nós entendermos esse contexto. Mas a natação ela evoluiu e ela, além dessa importância que ela continua tendo, nós podemos destacar a questão da competitividade que a natação trouxe, os elementos relacionados à competitividade. Então, a natação ela se transformou de uma habilidade essencial para a sobrevivência em muitas culturas para um esporte estruturado, com regras e competições em níveis organizados. Isso é muito importante nós destacarmos, porque mesmo essa evolução dentro da própria modalidade, o aprimoramento, houve também uma evolução das técnicas utilizadas na aprendizagem, no desenvolvimento e nas competições. Então, as competições elas propiciaram uma evolução muito maior da prática do nado, porque, por exemplo, o nado crawl, que significa rastejar, esse nado ele surgiu a partir de uma necessidade competitiva para o indivíduo conseguir se deslocar de maneira mais eficiente na água, né? Então, até a forma de executar a braçada, a pernada, a respiração, ela ocorre de uma forma que o indivíduo consegue desenvolver o nado de maneira mais fluida, né? De maneira mais célere. Então, a natação como competição, desde as principais competições em água aberta até eventos olímpicos modernos, ela se consolidou como um dos esportes mais populares atualmente. Então, se vocês observarem essas imagens aqui, são imagens onde o indivíduo ainda nadava no nado crawl com a cabeça acima da água, acima da superfície, né? É o que nós chamamos de nado do rio, nado de rio.
e ela só passou a ter esse formato que nós temos hoje, o rastejo, né, que é o crawl, a partir da Olimpíada do século passado. Então, não é muito antigo, não é muito antigo esse formato. E isso é uma habilidade que o indivíduo passou a desenvolver na medida que ele sentiu a necessidade de ter uma vantagem em relação aos demais competidores. Observe, o impacto da cultura da natação. A natação influencia a cultura e inspira arte, literatura, eventos sociais, refletindo sua importância no desenvolvimento humano e social. Se vocês observarem aqui, em algumas cidades é comum essas estruturas, como nós temos aqui o SESC, como nós temos o SESI e alguns clubes, que adotam a prática da natação como um meio recreativo e social, piscinas grandes, extensas, onde as pessoas podem ir, principalmente em lugares onde não há litoral, né? Então, esses lugares são bastante frequentados por pessoas que optam por socializar nos finais de semana, feriados, domingo, né? Sábado. Então, a natação ela tem essa importância nesse aspecto. Ah, os benefícios para a saúde, porque é sabido que a natação, por sua característica de não provocar impacto nas articulações, ela é uma das atividades mais recomendadas, exatamente por conta desse aspecto. Além isso com pessoas com mais idades que têm osteoporose, artrose, artrite. Mas é interessante nós lembrarmos que a natação, ela também é um dos esportes mais recomendados para pessoas que têm algum problema respiratório. É muito comum crianças iniciarem na natação com idade de 5, 6 anos de idade, 7 anos de idade, objetivando melhorar a respiração, porque desenvolveram asma. E aí a natação, nesse aspecto, ela vai beneficiar demais, melhorando a coordenação e a segurança desse indivíduo no tratamento da asma. Né? Então, ela é uma atividade física de baixo impacto, promove o fortalecimento muscular, melhora a capacidade cardiovascular, manutenção do peso saudável, porque o processo de melhoramento do peso, inclusive, que é uma característica bem interessante que deve ser falada. Eu sou formado em educação física já há um bom tempo e um dos primeiros trabalhos que eu tive foi como professor de natação. Na verdade, eu comecei estagiando no SESI. E lá eu tive muitos alunos inicialmente, que depois se tornaram atletas, que eram pessoas que tinham problemas com asma. E aí, com o tempo, elas foram curadas, não tinham mais problema, crise de asma. E eu me recordo de algumas situações onde os alunos que iniciavam, eles andavam com a bombinha. Então, eu tenho alguns alunos que, que eu encontro na rua, que eu pergunto às vezes se eles ainda utilizam a bombinha. E a natação, ela promoveu exatamente essa cura, né? O indivíduo não precisar mais disso. Ela é eficaz na reabilitação de lesões e condições crônicas, e ela proporciona exercícios seguros, se o indivíduo souber o que está fazendo, né? Se ele tiver segurança, seguro para atividades em grupo. A natação tem esse benefício, tanto para as idades iniciais, como para as idades mais avançadas, né? Somente quando se trata de pessoas idosas que já desenvolveram alguma lesão, já tiveram alguma lesão, ou algum problema osteoarticular. Então, saber nadar, pessoal, é essencial, especialmente onde nós vivemos. Não é uma necessidade que nós temos. Nós somos cercados por rios e, em alguma situação, se tiver que atravessar uma ponte, se acontecer algum acidente, você sabe que você pode agir com segurança. Então, a aprendizagem da natação ela tem essa finalidade de sobrevivência, né, essencial. Então, a natação ela pode salvar vidas e é uma habilidade valiosa, especialmente para crianças, proporcionando segurança, liberdade no ambiente aquático e segurança para os pais. Imagine só a importância da natação. Imagine só que você é pai, mãe e alguém chama para levar o seu filho na piscina. E aí você já fica tenso, né? Porque a criança quer, pede, ela não tem noção de que isso pode causar algum acidente, caso ela não saiba, mas você quer deixar. O problema é a insegurança. Por quê? Porque, como nossos pais diziam antigamente, água não tem cabelo, né? Então, antes de mais nada, é importante ensinar o filho a nadar, porque a prática de natação
além de ela promover a socialização, que é uma coisa interessante, que as crianças gostam, né? Ela propiciando um ambiente saudável para desenvolvimento de amizades. E o clube também pode ser uma alternativa para ele desenvolver isso, é um ambiente social positivo, motivador. Imagine que a competição, que ela é inerente ao ser humano, o indivíduo pode melhorar ainda mais isso com a natação, com as atividades que são desenvolvidas pelo profissional de educação física na natação. Então, diferentes etapas podem se beneficiar com a natação, porque ela é uma atividade que pode ser praticada em qualquer idade, né, de bebês até idosos. Os benefícios eles variam desde a da ênfase nas habilidades básicas de sobrevivência na infância e manutenção, à saúde e mobilidade na terceira idade. Então, em todas as faixas etárias, é importante nós frisarmos isso, em todas as faixas etárias, você enxerga benefício da prática da natação. Para a gente entender por que o indivíduo ele tende a flutuar com muito mais facilidade, a gente precisa entender as propriedades da água. E eu quero que você atente para isso agora. Existem propriedades que favorecem a flutuabilidade e elas têm relação direta com algumas forças que agem sobre o corpo. Então, uma delas é o empuxo. A densidade da água é aproximadamente 1 grama por centímetro cúbico a 4 graus, né? Graus Celsius, o que faz com que os objetos menos densos eles flutuem. Essa propriedade é essencial para a natação, pois ela permite que os seres humanos e outros organismos aquáticos permaneçam na superfície. Ou seja, a densidade que o indivíduo corpórea do indivíduo ela é menor que 1 grama por centímetro cúbico. A densidade da água é essa daí. 1 centímetro cúbico ela pode variar de acordo com a temperatura, mas ela sempre é menor que a densidade corpórea. Ou seja, a flutuabilidade ela é natural. Só que quando o indivíduo ele fica nervoso, ele tende a beber água, né? E ele contrai a musculatura. Por isso que a flutuabilidade ela é comprometida. Mas se o indivíduo se mantivesse tranquilo, com controle, ele não vai ter problema em flutuar. É essa a questão. Então, um pouquinho sobre o resultado da flutuação. A flutuação é o resultado da força de empuxo que atua contra a gravidade. A gravidade ela empurra para baixo, mas na água o que te impulsiona para cima é o empuxo, né? Então, a prática na natação depende dessas propriedades, permitindo que os nadadores se desloquem com eficiência, eficácia e segurança no meio líquido. Inclusive, a primeira parte que você deve trabalhar com indivíduos em iniciação, que não necessariamente são crianças, né, mas podem ser pessoas com mais idade, é a segurança, a confiança que ele vai ter mais facilidade para flutuar, se ele controlar-se, né? E aí você vai ensinar ele, por meio de educativos, como flutuar com mais facilidade. Essa é a importância que você vai dar ênfase inicialmente, queridos. Então, entendendo um pouquinho sobre essa flutuação, princípios da flutuação. A flutuação ocorre quando a força de empuxo ela é superior, né, resultando da pressão no líquido, equilibra o peso do corpo submerso, e esse princípio é essencial, é uma das leis de Newton, para atender a dinâmica do nado e a posição do corpo na água. Não, veja, nós estamos falando apenas até aqui da flutuabilidade, nós estamos falando da capacidade do indivíduo de desenvolver, porque aí você já tem outras forças que atuam que o indivíduo precisa desenvolver para ele poder flutuar com eficiência. Os fatores que influenciam na flutuabilidade do indivíduo: densidade, flutuabilidade, forma e volume, área de superfície que está na água e densidade do fluido. Ou seja, o nosso corpo ele tende a flutuar com muito mais facilidade porque ele é menos denso. Se nós mantivermos uma superfície ocupando uma área maior da água, nós temos uma tendência a flutuarmos com muito mais facilidade, certo? Então, entendendo isso, nós vamos poder passar mais segurança para os nossos alunos no processo de ensino e aprendizagem. E é isso que você vai aprender durante a disciplina de Atividades Aquáticas 1. Então, durante toda essa disciplina, nós vamos falar um pouquinho sobre os métodos, como nós ensinamos e como nós podemos melhorar a eficiência do nado, mas, sobretudo, da aprendizagem da natação, para desenvolvimento da confiança dos indivíduos e aprimoramento do nado. Então, eu espero você na próxima aula. Dê uma olhada no conteúdo, estude, aprimore aquilo que você precisa aprimorar
que nós estaremos juntos aí para tirar todas as dúvidas, viu, pessoal? Então, obrigado, abraço e até a próxima.